Mas eu prossigo lendo e pregando em 2 Timóteo, e eu vou fazer 2 comentários antes de ler o texto. Primeiro, dizer que esse é o desafio de pregar em série. Pregar em série significa você pegar um livro da Bíblia e pregar ele todo, do início ao fim. É isso que eu tenho feito ao longo desses anos de ministério aqui na igreja. E eu, pessoalmente, irmãos, acho que essa é a melhor maneira de pregar a palavra. Porque ela obriga a gente a encarar textos como esse que nós encararemos essa noite. Eu confesso que se eu fosse um pregador e pudesse escolher, eu pularia essa passagem. Pularia porque ela é um desafio enorme para a gente. Você vai ver daqui a pouco por quê. Segunda coisa que eu quero comentar antes de ler o texto, é que esse texto mostra uma coisa que muita gente diz sobre a Bíblia e que não é verdade. Que a Bíblia é um livro que fala de questões, de problemas, de aflições e dificuldades que não são mais enfrentadas hoje em dia. Como se a Bíblia fosse um livro ultrapassado, a mensagem dela fosse antiga. Ela não tivesse relação com os dias que nós estamos vivendo. Olha, não há texto talvez na Bíblia em que isso fique mais claro, de que o contrário é verdade. A impressão que eu tenho ao ler uma passagem como essa é que o apóstolo Paulo acabou de ler os jornais de hoje, por exemplo. Ele leu os jornais e concluiu o que está acontecendo na humanidade, entre os homens, o comportamento que eles têm. E você, ao ler essa passagem, percebe claramente que a Bíblia é um livro ainda muito relevante para o homem moderno. A mensagem que ela tem continua sendo a mensagem que Deus tem para todas as gerações, inclusive para a nossa. Meu desafio, portanto, é expor esse texto e, se Deus permitir, aplicá-lo também à sua vida essa noite. Olha, é uma passagem difícil, cheia de questões que nos incomodam, mas eu espero que esse incômodo que essa passagem cria gere, acima de tudo, vida, perdão, reconciliação, edificação para a vida de cada um de nós também. Então, abra lá a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, ou melhor, de verso 1 ao verso 9, nós leremos e depois, então, consideraremos a mensagem dessa passagem. 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 9. Você lerá comigo de acordo com a versão que você tem em mãos, e depois eu estarei acompanhando aí a exposição desse texto. 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 9. É dito assim, nessa passagem, que consideraremos juntos essa noite diante do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas, ou mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Até aqui a leitura do texto, e eu espero poder ajudá-lo a entender o que temos aí. Mantenha o texto aberto e vamos acompanhar o que essa passagem desafia a gente a considerar. Irmãos, esse texto se aplica perfeitamente ao nosso tempo. Nós estamos
vivendo tempos difíceis, tempos angustiantes, tempos de muita pressão. Eu, uma vez voltando para casa aqui da igreja, ouvi a conversa do Daniel e do Lucas. E o Daniel tinha dito uma coisa para o Lucas, aí o Lucas ouviu e disse assim: Daniel, qualifica. Eu achei tão bom aquele negócio, qualifica o que você disse. Tipo assim, dá uma melhorada na sua afirmação, dá uma qualificada na tua afirmação. Achei aquele negócio tão engraçado. Como assim qualifica, né? O que eu vou fazer é o seguinte, vou qualificar a minha afirmação. Quando eu digo que esses são tempos difíceis, tempos angustiantes, tempos de pressão, eu estou pensando aqui em algumas coisas que eu sei também estão na sua cabeça e que declaram de maneira muito precisa que tempo é esse que a gente está vivendo. O que está acontecendo hoje em dia? O que acontece à nossa volta e também dentro da igreja? Tempos difíceis porque, irmãos, os homens abandonaram a Deus os seus caminhos e estão colhendo as consequências disso. Isso acontece na esfera pessoal, na esfera familiar, nas relações de trabalho, nas relações do dia a dia da vida. A vida está repleta dessa marca e desse sinal que mostra claramente que os homens são, para usar essa expressão aqui, um bando de rebeldes que se rebelaram contra Deus e contra os seus caminhos e agora estão colhendo o resultado disso. Irmã Marilene lembrou disso aqui, é pai que se levanta contra filho, cada vez fica mais comum o que deveria ser incomum. A regra virou exceção e a exceção virou regra, de maneira que agora os limites de respeito, de respeitabilidade, limites para todas as coisas da vida estão cada vez mais jogados no lixo. Agora com esse episódio envolvendo os professores lá no Paraná, eu vi uma charge dessas boas, em que o professor agora deve botar na porta da classe dele assim: entre sem bater. E não é uma brincadeira isso. Parece que virou lugar comum. Alunos que se levantam contra os seus professores e não satisfeitos, querem bater, machucar, agredir, ferir. Isso é só um sinal pequeno dessa bagunça e desse caos sobre o qual nós estamos vivendo. Coisa complica mais, irmãos, porque quando a gente pensa na igreja, a situação é também bastante lamentável. A igreja não está se apropriando desse momento para fazer desse momento uma oportunidade para mostrar essa paz, essa alegria, esse prazer que o Evangelho tem para oferecer. Vivemos um tempo onde a igreja está, e eu não penso apenas na nossa igreja, penso na igreja de maneira geral, apática, fraca, enferma. Uma igreja que está indiferente, morta, morna, que parece ter muito pouca diferença entre ela e aquilo que acontece no mundo. Uma igreja que não se interessa pela palavra, que não vem para a escola bíblica dominical, que não se dispõe a orar. Uma igreja que está maculada com uma certa morbidez e indiferença. Não somos mais a igreja que enfrenta problemas assim com o vigor e a vida que poderíamos ter no Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito, irmãos, vence qualquer tempo difícil. Mas, lamentavelmente, o problema que se abate no mundo também chegou até nós. E muito do que nós enfrentamos tem a ver com o espírito que o mundo experimenta, mas que também já chegou, se alojou, se acomodou, se sentiu à vontade entre a gente. Em tempos difíceis, você tem duas possibilidades. A possibilidade mais lógica é que você seja levado pela orla, pela maré, levado por aquilo que é popular, que está na moda, que todo mundo faz. Não sei se você já teve essa experiência. Quando você vai aqui no centro de Nova Iguaçu para comprar alguma coisa, você vai no calçadão, aí tem aquele monte de gente andando na tua direção e você quer ir na direção contrária. A coisa mais fácil de fazer é qual? Virar e deixar a turba te levar, né?
para usar a expressão lá daquele personagem, vai para a galera. Essa é a coisa mais simples. Deixar que essa mentalidade te empurre na direção daquilo que essa mentalidade valoriza. A outra opção é você marchar contra, caminhar contra a maré. Não sei se você já teve essa experiência. Já tentou nadar contra a maré? É um negócio difícil, cansa, machuca. O problema é você nadar contra a maré por um dia, por algumas horas, por alguns minutos. Até você fazer da vida um nadar contra a maré. É como se você tentasse enfrentar uma turba que vem no sentido contrário. Esse texto, irmãos, é Paulo chamando Timóteo para viver a sua vida como quem rema, como quem nada, como quem anda contra a maré. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, o chamado do Evangelho para nós inclui entender que nós não fomos chamados para viver andando a favor das massas, a favor da multidão, a favor da mentalidade reinante. Nosso chamado foi para exercer com perseverança um caminhar contra tudo aquilo que fatalmente aconteceria ao longo do crescimento da mensagem do Evangelho. Tem duas coisas que Paulo faz nesse texto. A primeira delas, ele identifica para nós esse tsunami, essa onda, essa corrente contrária contra a igreja e contra o Evangelho. Ele faz isso do verso 1 ao verso 8. Eu identifiquei 25 sinais que ele dá aí. 25 sinais. E eu não vou tentar falar dos 25. Mas ele mostra que há uma onda que vai inevitavelmente atingir e se levantar contra um tsunami contra o Evangelho, a mensagem do Evangelho e contra a igreja. Segunda coisa que ele faz é que ele antecipa o placar desse enfrentamento. Ele vai dizer para a gente quem é que vai ganhar essa luta, por menor e pela minoria que pareça estar de um lado ou de outro. É como se a gente pudesse antecipar o resultado do jogo do Botafogo com o Vasco. Eu não vou entrar nesse mérito, irmãos, por motivos óbvios. Não é isso? Parece que teve empate. Não é isso? Ih, rapaz. Alguém venceu? Esse você sabe, né, irmão? 2-1. Esse ele sabe. 2-1. Olha só. Nesse caso não vai ser o Vasco que vai ganhar e nem o Botafogo. A gente vai ver quem é que vai vencer esse enfrentamento. E de que lado nós estamos para garantir que a nossa vitória é certa. Paulo, portanto, diz do problema que Timóteo está enfrentando e fala também do resultado que isso vai produzir. Comecemos olhando o problema. Ele começa no verso 1 dizendo: sabe, porém, isto. Sabe uma coisa, Timóteo. Esteja certo de uma coisa. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos duros, amargos, angustiantes, de opressão, de dificuldade. Isso não é novidade para a gente, deveria não ser. Que últimos dias são esses? Muita gente interpreta isso como se fossem os dias que antecedessem a volta de Cristo. Não é verdade. A palavra últimos dias na Bíblia representa todo o período que vai da subida de Jesus aos céus até a sua segunda volta. Portanto, nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos no último capítulo da história que antecede a volta de Jesus. E Paulo está dizendo que nesse período, dias muito difíceis seriam enfrentados pela igreja. O que se constrói uma coisa que muita gente tem na cabeça e que não é verdade. De que à medida que o Evangelho avançasse, que a pregação do Evangelho fosse alcançando mais gente, a ideia que se tinha de que floresceriam virtudes, o amor, a bondade, a paz, apareceriam mais sobre a face da terra. Paulo está dizendo que é o contrário.
que à medida que o evangelho avança e se aproxima à volta de Cristo, os dias se transformam em dias mais difíceis. E ele diz para nós por quê? Porque os homens, quem são esses homens? Aqui é uma expressão genérica para homem, mulher, jovem, criança. A ideia é, portanto, toda a humanidade. E ele não está falando tanto prioritariamente sobre o mundo lá fora. Não é sobre aqueles que não professam a fé cristã que Paulo está descrevendo nesse texto. Porque é óbvio que quem está fora da igreja seja dominada por esse espírito que ele está traduzindo aqui. O que surpreende nessa passagem é que ele está falando que muitos que estão vinculados à igreja visível, que parecem professar a fé, que se comportam como gente religiosa, vai ter esses 25 sinais que ele está apontando aqui. O que é mais lamentável, irmãos, é que a gente sempre pensa que quando vai se aproximando do fim, o que vai aumentar são as catástrofes, os terremotos, os tsunamis. Mas Paulo está dizendo que isso tudo vai acontecer também, mas uma coisa muito pior acontecerá. Os homens colocarão para fora, terão a falta de vergonha, terão a coragem de exercerem todas as suas depravações, maldades e corrupções. A vida vai ficar tão insuportável que parece que não vale mais a pena enfrentar essa mentalidade. A ideia que ele está nos dando é que a gente deve saber que nos últimos dias, o diagnóstico que a Bíblia dá para nós é de que os homens darão vazão aos seus hábitos mais ímpios, mais depravados. Darão vazão a todas as suas maldades, as suas inclinações e paixões perversas. E no meio de tudo isso, ele chama Timóteo para remar contra a maré. Ele dá 25 sinais, irmãos, eu não tenho tempo de falar deles, vou passar rapidamente pelos sinais. E você vai ver como é que isso aqui tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia. É impressionante, irmãos. Primeiro ele começa dizendo que os homens serão egoístas. Primeiro, egoístas. Egoísta aqui é, eu passarei a pensar em mim mesmo, e apenas em mim mesmo, serei amante de mim mesmo, não há espaço para mais ninguém na minha vida a não ser eu mesmo. É mais você, e mais você, e mais você, e quanto mais você, menos o outro. Calvino diz que essa é a atitude ímpia que percorre todo o texto. Tudo mais é resultado desse amor a si mesmo que os homens nutrirão nesse período. Mas eles serão também avarentos. Amarão o dinheiro, money, 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 money. Dinheiro é o que interessa, o resto não tem pressa. Serão jactanciosos, orgulhosos, se compararão uns aos outros, e disso será motivo para que eles briguem e se desentendam. Serão arrogantes, serão capazes de se orgulharem das suas maldades, como quem debocha daquele que pensa diferente de si. Serão blasfemadores, terão a boca cheia de palavra torpe, palavrões, coisas inadequadas. Hoje em dia, irmãos, crianças cada vez menores usam uma palavra cada vez mais chula. Eu fiquei tão impressionado uma vez que eu vi um menino de 10 anos que em 1 minuto ele falou um monte de palavra que eu levaria a vida inteira para parar para refletir no significado delas. Um monte de palavrão. Blasfemadores. Há tanta dessa blasfêmia na internet. Gente que se senta atrás de um computador, se esconde para blasfemar contra o próximo, contra Deus, desobedientes aos pais. É um tempo em que os filhos não quererão mais serem submissos à vontade dos seus pais. Isso não é novo, irmãos, mas vai piorar. É contra pai, contra
contra professor, contra autoridade, contra todo mundo. Serão ingratos. Não terão tempo para agradecer a quem quer que seja. Serão tão cheios de si mesmos que acharão que só basta a eles mesmos para serem o que são. Irreverentes. Não terão nenhuma reverência com quem quer que seja. Desafeiçoados, implacáveis. Levarão até as últimas consequências que querem obter. Passarão por cima de todo mundo para obter o que querem obter. Serão caluniadores, fofoqueiros. Sem domínio de si. Amados, esses dias eu vi um sujeito que foi morto porque torcia para o Palmeiras pela torcida do Santos. Um negócio absurdo, irmãos. Como assim os homens não se controlam a ponto de não poderem admitir que alguém torce para um time diferente do deles? Eu estou com medo de ser morto por um vascaíno, irmão. E vai que a ideia é a seguinte, bota fogo nele. Irmãos, isso aqui, irmãos, são sem domínios de si e cruéis. Serão cruéis. Agora saiu uma lei, irmãos, no Brasil, que pune quem maltrata animais. A ponto do que a gente chegou agora, não tem para ninguém, irmão. Cachorrinho, só se for de pelúcia. Se tu mata o bicho e tem prazer nessa desgraça. Você quer ser inimigo dessas pessoas? Faça o bem. Você vai arrumar um monte de inimigo. Porque os homens serão inimigos do bem. Traidores. Não vai ter lealdade, irmãos. As relações humanas são cada vez menos leais. Atrevido. É o sujeito que sabe que vai ficar impune. E se atreve. Ele é cheio do seu orgulho, é enfatuado. Eles serão ainda, e eu termino com essa para não falar de todas, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha, se é uma coisa que domina a nossa época, que os homens definem aquilo que é bom pelo prazer que aquilo promove. Bota uma coisa na sua cabeça, irmão. O Evangelho não estabelece para nós o critério último da vida, o prazer. Há muita coisa na vida que é prazerosa, mas é também destrutiva. Os homens desse tempo serão marcados pela busca inconsequente, pela busca irresponsável do prazer acima de tudo mais. E tem gente que usa esse argumento, né? Ah, o meu casamento não estava bom porque não me fazia me sentir feliz e eu então joguei o casamento no lixo. Ah, o meu filho, ele não me fazia ficar feliz, eu também abandonei ele. De maneira que as relações humanas começam a ser usadas na medida que elas propiciam o prazer que elas podem propiciar. Quando, na verdade, a vida é muito mais complexa do que isso. Mas os homens desse tempo farão de tudo para serem amigos dos prazeres. Eles quererão, acima de tudo, obter aquilo que amassagia o ego deles, que faz bem ao bem-estar deles. Eles não querem ser alguém que busca a glória de Deus, mesmo que isso implique em não produzir prazer para eles. Irmão, a gente não está num tempo, está aqui fora e as pessoas estão ávidas por Deus. Não estão ávidas por Deus coisa nenhuma. Estão ávidas pelo prazer. Pelo prazer. E às vezes a gente faz esse link na igreja. A igreja não é uma coisa agradável porque ela não me produz o prazer que eu gostaria de ter. Os amigos dos prazeres serão inimigos também de Deus. E o que é mais lamentável, irmãos, essa gente vai ter forma de piedade, mas vai negar o poder. Versículo de número 5. Tendo também esses forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Esse é o dado mais gritante dessa passagem. Sabe por quê? É gente que parecia ser do rebanho, que vivia como se fosse do rebanho, que se envolvia com as coisas da igreja, parecia ter forma de piedade.
Mas o que aconteceu com essa gente é que eles nunca foram alcançados pelo poder do Evangelho. Nunca. Aí Paulo exemplifica, né? Entre esses se encontram aqueles que entram na casa das mulheres. Aqui, irmãos, não entendam mal. As mulheres estão sendo colocadas aqui em evidência, porque a igreja de Éfeso teve um problema com as mulheres da igreja. As mulheres da igreja deram guarida, deram apoio, deram a casa delas para um monte de gente que não era da fé. E esses homens estavam entrando na casa dessas mulheres e se aproveitando daquela situação, porque essas mulheres estavam conduzidas pelas suas paixões e, portanto, davam ibope para esses falsos líderes. Não é um problema só feminino que Paulo está apontando, é um problema da humanidade, mas que aqui está representado no grupo daquelas mulheres no texto em que está apontando, que viveram, ele usa mais uma expressão, conduzidas por várias paixões. Essas mulheres aprendiam e nunca sabiam a verdade. É impressionante como é que a gente tem pregação do Evangelho, tem congresso, tem EBD, tem um monte de coisas, as pessoas vão, mas nunca aprendem. Nunca aprendem. É gente que resiste à verdade. Gente que não quer saber da verdade. Gente que quer saber do oba-oba. Quer viver confortavelmente no seu egoísmo. O que é pior, eles são gente mente corrompida, cuja própria fé os reprova. A primeira coisa que ele faz, então, é identificar o problema. E o problema é esse, irmãos. Vivemos num tempo onde muita gente está marchando nessa direção, priorizando a vida nesses termos, vivendo as suas existências a partir dessas prioridades. Aí Paulo diz assim, olha, foge dessa gente, hein? Foge também destes, verso de número 5. E não me entenda mal, não é para você fugir do mundo, porque se você tiver que fugir do mundo não vai ter relação com ninguém, né? Não é para ver numa bolha, encapsulado. A ideia aqui é, não deixa que essa gente influencie a sua maneira de viver a sua vida. A ideia é, presta atenção com quem você anda, para que essas pessoas não despertem em você esses comportamentos e essa maneira de encarar a vida que virou tão popular e tão presente, tão evidente nesses últimos dias. Não tem essa ideia, irmãos? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. As más companhias corrompem os bons costumes. É engraçado a gente perceber que para a Bíblia, quem quer se preservar da corrupção que há no mundo, foge dessa corrupção. Não tenta enfrentá-la como se fosse capaz de vencê-la. Se preserva, sabedor das armadilhas que isso pode ter na própria vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para os pais, com todo carinho. Preste muita atenção quem são os amigos dos seus filhos. Muita atenção. Porque amigo de filho faz a cabeça do nosso filho de maneira muito mais forte do que a cabeça dos pais. Preste atenção. Com quem ele anda? Que tipo de amizade ele está construindo? Que prioridades ele está estabelecendo para a cabeça dele e para a vida dele? Foge também desses. Segunda coisa que Paulo faz é antecipar para a gente o resultado desse enfrentamento. Porque a impressão que a gente tem lendo o texto é que não vai dar conta. A igreja não vai dar conta desse negócio. É muita gente. São muitos homens conspirando contra. É muita gente do lado do time oposto. É muito vascaíno para pouco botafoguense, irmão. Como é que resolve isso? E aí Paulo traz à nossa reflexão um episódio do Velho Testamento. Ele fala assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Primeiro ele lembra a gente que essa problemática aqui do capítulo 3 é antiga, remonta ao Velho Testamento. Não é nova. O barulho que esse texto está fazendo já foi enfrentado pela igreja no passado.
O barulho é porque as crianças chegaram, irmão. Estou usando didaticamente esse barulho, tá bom? Esse barulho é antigo. Vai lá para Janes e Jambres. Quem são essas duas figuras? A gente não sabe como é que Paulo sabia o nome deles. Ao que tudo indica, a tradição do tempo do apóstolo dava nome a esses dois personagens. Eles são aqueles magos que enfrentaram Moisés no capítulo 7 do livro de Êxodo. Você lembra que um dos primeiros sinais que Moisés realizou foi pegar o seu bordão, o seu cajado e transformá-lo em uma serpente. Aí Faraó chamou dois magos que usaram ciências ocultas para reproduzirem a mesma coisa que Moisés havia feito. Esses dois magos chamavam-se Janes e Jambres. Ok? Eles vieram até o rei e fizeram lá uma mágica. Era uma espécie de David Copperfield do tempo de Faraó. Era o David Copperfield. Eles fizeram lá uma coisa que fizeram exatamente o que Moisés havia feito. Resistiram. Bota uma coisa na sua cabeça, irmãos. Ao longo da história da igreja vai sempre aparecer alguns Davids Copperfields. Gente que vai fazer as coisas mais miraculosas do que o próprio evangelho. Que vai chamar a atenção e vai dar mais ibope do que o próprio evangelho. Uma frase boa sobre isso é que a popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. A gente vive um tempo onde tudo que é muito espetacular parece ser sempre obra vinda da parte de Deus. Esses homens fizeram isso. Impressionaram tanto Faraó que Faraó decidiu que não deixaria o povo ir. Aí sabe o que aconteceu nessa passagem? A Bíblia diz que a serpente de Moisés engoliu, comeu, encheu a barriguinha com as duas serpentes do tal do Janes e do Jambres. Aí Paulo está dizendo assim, da mesma maneira que aconteceu naquele tempo, no verso 9, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Resumindo, o evangelho e a verdade de Deus sempre prevalecem. O evangelho e a verdade de Deus sempre vencem. Não há a menor chance desse placar ficar empatado. Não há a menor chance, por mais que sejam difíceis esses tempos, da verdade do evangelho não prevalecer, não ser preservada, não seguir avante. Ao contrário disso, esses que estão enganando e sendo enganados por esse tempo difícil, terão a sua insensatez evidenciada. Mais cedo ou mais tarde, porque Deus virá para julgar os homens, irmãos. E cada um de nós individualmente dará conta de si mesmo para esse Deus. E não vai adiantar você tentar se esconder das suas responsabilidades, como se não soubesse do que o evangelho propõe para a sua vida. Ao contrário disso, a verdade é que aqueles que estão do lado oposto sofrerão condenação eterna, viverão separados para sempre de Deus e receberão como paga aquilo que sempre quiseram: viverem separados, amigos dos prazeres, sem terem sido amigos de Deus. Olha, não pense que o inferno é Deus empurrando os homens para que eles experimentem na eternidade aquilo que eles não quiseram em vida. Ao contrário. O inferno é Deus dizendo assim: seja feita a vossa vontade. Vocês viveram egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Vocês sempre viveram sendo amigos dos prazeres e nunca meus amigos. Tudo que eu lhes faço é que a vontade de vocês seja cumprida.
E mais cedo ou mais tarde, aqueles que estão, de fato, caminhando contra essa maré, perceberão que a fé que repousa em Cristo nos garante de verdade uma vida que talvez não seja popular, mas uma vida que experimentará por toda a eternidade o favor e a graça de Deus. Deixa eu aplicar isso para a gente poder depois cear, irmãos. Deixa eu aplicar isso rapidamente. Primeiro, em tempos de dificuldades, não há espaço para repouso, para descanso e para ficar sentado ociosamente esperando as coisas acontecerem. Sua vida e a minha devem ser vividas como quem sabe que vive tempos difíceis. Não há espaço para a ideia de que nós teremos tapinha nas costas, aplausos do mundo e empurrão na direção certa. Se você alimenta essa expectativa, eu quero lhe frustrar dizendo que não é assim que funcionará. Segunda aplicação. Não se engane. É a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, que há de prevalecer. Amado, certifique que você está do lado certo. Certifique que a sua vida é vivida para a glória de Deus. E olha, a mudança que você quer na sua casa começa com uma mudança que acontece na sua vida e no seu coração. O oposto de tudo que a gente leu é o que o Evangelho propicia. Mas o Evangelho propicia isso para quem crê na verdade do Evangelho. Quem se submete ao Evangelho. Que sabe de fato e de verdade que é essa verdade que vai prevalecer. Terceira e última aplicação, e eu termino com ela para a gente ceiar. Enquanto eu fui apresentando esses sinais que o apóstolo Paulo apresenta para a gente, eu queria lhe fazer uma pergunta, que é muito honesta. Nós não temos evidenciado coisas na mesma direção em alguns momentos, irmãos? Em algum grau, não é verdade também que nós somos egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreverentes? Quando eu li essa lista, seja honesto, você se viu representado nela em algum sentido? Viu? Você percebeu que você também está, de alguma maneira, sendo contemplado por esse texto? Naquele lado negativo que ele aponta? Se você me perguntasse isso, eu diria assim, obviamente que sim. Obviamente que sim. Alguém quer dizer a mesma coisa que eu? Você está se vendo nesse texto de alguma maneira? Irmão, tem gente aí que está achando que não. Eu lamento por esse. Você quer meu óculos emprestado, irmão? Você não se enxergou ainda não, irmão? Vou perguntar de novo. Você está representado nesse texto de alguma maneira? Levante sua mão. Melhorou, né, irmão? Ainda tem os que insistem em achar que não são do texto. Sabe que a primeira coisa que o Evangelho faz com a gente é isso, é denunciar o nosso pecado. E sabe por que a gente não vive dominado por essas coisas aqui? Porque essa é a diferença. Essas coisas ainda estão presentes em nós. Mas elas não nos dominam mais. Sabe por que a gente não é mais dominado por elas? Por causa do sangue, da morte, da purificação, do perdão, da reconciliação que nós recebemos por graça no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, e eu termino com esse texto, ao escrever à igreja de Corinto, faz uma afirmação que é esclarecedora sobre esse ponto. 1 Coríntios 6, você não precisa abrir lá se não quiser, eu vou apenas ler para você. 6, de 9 a 12. 1 Coríntios 6, de 9 a 12. Ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ele completa no verso 11. Tais fostes alguns de vós. Tinha gente na igreja de Corinto que era idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Tais fostes alguns de vós. Mas há sempre esse bendito mais no Evangelho. Mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, irmãos, nós éramos. Louvado seja, glorificado seja o nome de Jesus, porque Ele nos lavou, Ele nos santificou, Ele nos justificou para que a gente possa agora nadar contra a maré. Deixa eu dizer uma coisa para aqueles que olharam para esse texto e falaram assim, no meu caso não tem chance. Tem chance sim, irmão. Veja, não importa onde você esteja, se você é egoísta, avarento, maldizente, blasfemador, caluniador, se você é tudo isso aí junto e um pouco mais. Se no seu caso 25 é pouco, tinha que ser 35. Interessa, irmão. Estou dizendo para você que o Evangelho lava, santifica, justifica e purifica todo e qualquer pecador que se apropria da verdade salvadora, reconciliadora do Evangelho de Cristo. Ah, amado, nade contra a corrente. Nade porque Deus em Cristo já purificou você da corrupção que há no mundo. Construa sua casa sobre a rocha, como quem sabe que isso não é mais uma coisa popular hoje em dia. Ensine os seus filhos a valorizarem as coisas que de fato essa geração não valoriza mais. Vive o seu tempo presente como quem sabe que são tempos difíceis, mas que a verdade do Evangelho, da graça de Deus, prevalecerá. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, contra o Evangelho de Jesus. Portanto, sabedores disso, quero convidar a todos os irmãos e amigos que já declararam sua pública profissão de fé através do batismo, a comerem do pão, beberem do cálice junto conosco nessa noite,